Sejam bem-vindos à nossa Masterclass de Sexualidade e Catolicismo. E hoje nós vamos conversar longamente sobre todos os aspectos morais e toda a teologia que engloba a perspectiva sexual no matrimônio. Quando nós falamos de teologia do corpo, nós falamos de uma forma de ver Deus nas nossas relações, na forma como nós nos relacionamos entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre padres e os seus filhos ali nas paróquias, entre celibatárias e as pessoas que são alvos dos seus apostolados. Então esse tema, ele agrada e ele interessa a todos nós, de maneira muito especial a todas as pessoas do nosso tempo. Há algum tempo, mais ou menos desde a Revolução Francesa, nós vivemos uma espécie de engenharia dos sentidos. Então, aos poucos, por meio de uma das maiores armas dos intelectuais, que são os livros, as ideias, nós fomos tendo o nosso tempo moldado contra a natureza do homem, contra a natureza da nossa sexualidade, contra a nossa identidade sexual e contra a finalidade da relação sexual. Então, aos poucos, nós fomos encarando até chegarmos ao tempo de hoje, o tempo da hipersexualidade, o tempo em que a ideologia de gênero e o feminismo, que é um braço da ideologia de gênero, apesar da ideologia de gênero ter surgido depois do feminismo, mas nós falamos que a perspectiva, a ideologia de gênero feminista, né, ela veio como uma forma de trazer uma espécie de novidade ao feminismo que o superou. Mais tarde a gente conversa sobre isso. Mas todas essas ideologias que afetam profundamente o nosso tempo, afetam também as nossas relações e desnaturam aquilo que nós somos. Então, quando nós pensamos na sexualidade, nós pensamos em uma relação que tem amarras, que é ligada à perspectiva da nossa felicidade. E quando nós passamos a viver, por causa dessa engenharia dos sentidos, a sexualidade de uma maneira completamente diversa, nós nos sentimos desconfortáveis, infelizes. Então eu posso enumerar para vocês uma série de desconfortos que nós temos hoje com a sexualidade. Ou nós vivemos como escravos da sexualidade, então pessoas que não conseguem ser fiéis aos seus casamentos, pessoas que não conseguem se sentir bem, por exemplo, ao estar com os seus filhos, pessoas que se sentem pressionados. Eu não sei se vocês lembram da história triste e horrorosa de um dos nossos mais famosos youtubers, né, que é o PC Siqueira. O PC Siqueira, ele passou por uma situação em que ele estava conversando na internet, até hoje não se tem provas se ele era ou não pedófilo, se ele tinha ou não práticas pedófilas, mas ele estava ali conversando com um amigo na internet. E de repente esse amigo ou essa amiga, não tenho certeza, enviou a foto de uma criança de 6 anos nua para ele. E ele respondeu, mandou a imagem da criança nua para um amigo, não sei se por um pedido de socorro ou um tipo de perversão, e ele respondeu: eu senti prazer ao ver essa criança. Então são pessoas que são escravas, que vivem amuadas, que vivem horrorizadas com o que é possível ter dentro de si. Então a escravidão, se por um lado nós temos o desconforto com a sexualidade por causa da escravidão, eu já ouvi de alguns homens a ideia de que eu não consigo deixar de trair a minha mulher e com isso eu comprometo o meu matrimônio, eu comprometo o meu patrimônio. A infidelidade hoje ela pode ser encarada inclusive como uma ludomania, como um tipo de vício. Então pessoas que comprometem toda a sua vida, a sua moral. A gente tem casos famosíssimos, né, do Bill Clinton, que teve uma relação espúria ali, extraconjugal, com a Mônica Lewinsky. Vocês lembram desse escândalo? Então um homem que tinha uma importância muito grande no mundo, que tinha responsabilidades altíssimas em relação à nação, aos Estados Unidos, que ele estava ali governando, e ele perde tudo porque ele não consegue se manter casto, ele não consegue se manter fiel. Então, se por um lado nós temos essas pressões da escravidão, um casal que não consegue se manter casto antes do matrimônio, e com isso sai ali da primeira morada e perde a sua vida de oração, eu digo que hoje em dia, nos projetos de juventude, nas grandes comunidades, nós precisamos pregar a castidade de maneira até de maneira constrangedora. Nós precisamos pregar a castidade o tempo inteiro, porque sem a castidade eu não tenho vida de oração. O pecado mortal me tira das moradas do castelo. Então, sem a castidade, nós não temos vida de oração. A nossa vida de oração é uma ficção.
os nossos movimentos da igreja não darão frutos se as pessoas não guardarem a castidade. Não guardar a castidade na época certa afeta o nosso matrimônio. Então, se por um lado nós temos a dificuldade de jovens que conseguem ser escravos da sexualidade e que foram formados nessa cartilha, foram enganados nessa cartilha, porque foram formados por meio da educação sexual dos anos 90, já muito atingida pela ideologia de gênero. Então, a ideologia de gênero tinha a seguinte ideia, que a própria Divine Willis Magistre combate, né? Ela diz assim, que a educação sexual, ela precisa desmistificar o sexo, porque o poder do sexo estaria no seu escondimento. Então é algo misterioso, que eu quero saber o que é, eu quero abrir para ver uma mulher pelada, quero falar sobre a sexualidade. E na hora que nós falássemos abertamente da sexualidade com as crianças, elas perderiam esse mistério, a sexualidade perderia o mistério e elas se guardariam, elas teriam uma sexualidade mais responsável. Depois, a Divine Willis Magistre fala que isso é um absurdo, que é importante não acordar o amor até que ele o queira, que é importante guardar o mistério, é importante que o sexo seja um tabu. E entendam, nesta aula aqui nós falaremos longamente sobre a sexualidade matrimonial, mas em nenhum momento eu quero que ela deixe de ser um tabu. Eu quero que ela deixe de ser para você algo sagrado, algo que deva ser escondido. Entendam, nós nos livraremos do escrúpulo da relação sexual, de não querer ir para a relação sexual, como se a relação sexual fosse algo que fosse destacada da nossa vida espiritual. Então nós nos livraremos desse escrúpulo, entenderemos a sexualidade como algo pensado por Deus e como um gozo importantíssimo para o mundo, né? Então ir para o leito conjugal é importante para o mundo, por causa da santidade comum, por causa da comunhão dos santos, por causa de outras realidades que estão ali como sinal daquela relação conjugal. Mas nós não iremos para o outro extremo, o extremo da perversão. A frase maldita, uma dama na mesa, uma mulher modesta, e uma prostituta na cama, né? Então, o sexo precisa continuar a ser um tabu, algo a ser protegido, algo que é sagrado. E porque é sagrado, merece a nossa atenção, o nosso cuidado, a nossa contemplação, o nosso pensamento, a evolução dos nossos estudos sobre aquilo, para que aos poucos o nosso organismo espiritual, que é vivo, vá ganhando virtudes para viver aquela realidade. Então, a Divine Willis Magistre diz, guardemos a relação sexual. Então, esse foi um dos primeiros passos da educação sexual que nos foi dada. Vamos desmistificar tudo. Mamãe e papai estão pelados, é normal, vamos trazer o naturalismo pedagógico, russoniano, o bom selvagem, a própria perspectiva de Freud, que fala que as pulsões sexuais são neurotizadas por causa do exoesqueleto social. Então a moral burguesa, conforme diz o marxismo, a moral cristã, judaico-cristã, né, na boca de Freud, seria como se fosse um exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? Aqui tá cheio de aranha caranguejeira aqui em casa. Cheio de aranha, e elas têm um exoesqueleto de proteção. Então você pisa na aranha e ela fica ali paradinha e não morre. Aí você tem que ir lá tocar fogo, porque senão dali a pouco ela tá andando de novo em cima da sua cama, né? Então é um exoesqueleto. A aranha tem exoesqueleto? Agora eu tô em dúvida. Se não tiver, o escorpião tem, né? Então é um exoesqueleto de proteção. É um esqueleto exterior que não permite, né, que aquele bicho se desenvolva. Então, para Freud, a moral seria essa como se fosse essa capa que não permite que eu me desenvolva, que eu me expanda. Então, por isso haveriam pulsões sexuais, né? E você tem o Sartre, né? E você tem a Simone de Beauvoir, que eram biograficamente, né? A biografia deles mostra, eles falam abertamente sobre as suas perversões, sobre as suas relações com os alunos, sobre a perspectiva do ser voyeur. Então, eles usam a desculpa da filosofia para observar a sexualidade alheia, né? Uma espécie de pornografia teatral. É muito comum, inclusive, em âmbitos das universidades. Então, essa ideia do Freud de que você precisa liberar a sua sexualidade, isso nos atingiu também. Então, por exemplo, a ideia maldita de que uma menina precisa se masturbar muito, né? E eu peço perdão desde já, porque nesta aula nós usaremos os termos normais, né? Por falta de um repertório poético, para que eu fale isso de uma maneira mais bonita, e também porque precisamos falar de uma maneira aberta, porque os nossos sofrimentos em relação à sexualidade são muito grandes. Então, dizer a uma menina que ela precisa se masturbar muito para que ela conheça o próprio corpo, e conhecendo o próprio corpo, ela consiga dizer ao parceiro o que ela gosta na relação sexual.
Então não haveriam pudores na relação sexual e ela poderia dizer, isso é um absurdo desmedido. A masturbação gera uma espécie de frigidez, né? Gera uma espécie de incapacidade de sentir o gozo sexual para a mulher no momento da penetração. Então nós temos teses e teses feministas hoje em dia que falam contra a sexualidade da mulher por meio da penetração. Então elas dizem que a relação sexual seria um estupro. Qualquer relação sexual seria um estupro, seria uma violação do corpo da mulher. Isso porque para elas é traumatizante a relação sexual. Porque elas acostumaram com o prazer de simplesmente manipulação dos órgãos externos, do clítoris. Então elas manipulam ali o clítoris e aquilo para elas se torna prazer sexual. Só que o prazer sexual não é a manipulação do clítoris. O prazer sexual completo é muito mais do que isso. Inclusive muito mais no sentido espiritual, psíquico, mas mesmo no sentido venéreo, né, erótico, corporal ali, né? A relação sexual não é somente a manipulação do clítoris, isso é outra coisa. E essa manipulação faz com que a mulher sinta o desejo de ter ela tem uma expectativa. A expectativa é a forma como ela se toca sozinha. É a forma como ela se toca ali, que ela tem todo o controle. Então essa pessoa se torna tirânica na relação sexual. Essa pessoa se torna controladora e frustrada. E aí ela precisa obrigar o marido a fazer a mesma coisa que ela fazia sozinha, porque ela não consegue ter prazer, ela não consegue relaxar, ela não consegue formar o imaginário dela com a lua de mel. A lua de mel vai ensiná-la, a lua de mel vai prepará-la. A descoberta vai acontecer no casal, com o casal, né? A própria igreja valoriza esse tempo de adaptação e conhecimento sexual. Nós temos um livro famosíssimo entre os noivos, né? Entre os noivos, do João Mohana, que é a vida sexual dos solteiros e casados, que o João Mohana, ele conta perfeitamente como será esse tempo da adaptação. Como é que a gente vai se adaptar sexualmente um ao outro? E a masturbação, ela rouba a expectativa do prazer normal da relação da mulher, da menina, né? Isso fora todas as realidades que envolvem a masturbação na adolescência, que é a dessensibilização da glande quando ela é extrema. Então você pode, do mesmo jeito que você tem uma dessensibilização quando você fuma, os teus dedos, né? Algumas como é o nome disso daqui? Impressão digital. Você vai perdendo a impressão digital há algum tempo, né? Quando você fuma um determinado tipo de cigarro ilícito. Então, você desensibiliza os dedos por causa de um ato simples. Quando existe a masturbação extrema, você pode dessensibilizar o clítoris, você pode dessensibilizar a glande, o que dificulta o prazer na hora da relação sexual normal, na hora da relação sexual comum, que é o ápice, né, do amor ali, conjugal, matrimonial. Então, fora as milhares de outras realidades, como a intolerância à dopamina, como a ligação que hoje nós sabemos que existe entre a masturbação e a depressão, por causa dos receptores do remodelamento cerebral que a própria masturbação gera, né? Então nós fomos ensinados a realidades próprias da educação sexual no nosso tempo, que podem gerar ou uma perversão, uma escravidão, né? Uma espécie de incapacidade de controlar os desejos, de verter esses desejos com uma espécie de autodeterminação. Como é que eu, como ser racional, que não sou um cachorro, que não sou uma cadela, consigo viver a realidade sexual de uma maneira plena, sem tantas escravidões, né? Porque, Marília, eu quero sexo selvagem, né? Eu quero sexo selvagem, eu sou selvagem, eu gosto de sexo selvagem, eu gosto de ganhar tapa, eu gosto de ganhar isso. Só que perceba que o sexo selvagem, ele é ruim. Porque o cachorro não tem lua de mel. Porque o cachorro não termina a relação sexual e vai fumar um cigarro com o marido e dizer se foi bom pra você. Porque o cachorro não toma vinho. Porque o cachorro não tem romance. Porque o cachorro não beija na boca. O cachorro, ele não sorve o vinho da relação sexual. Ele pratica o coito. E ele pratica o coito no momento do período fértil da cadela. Então hoje a gente percebe, eu recebo muitos relatos, né? Marília, nós namoramos de 2 a 3 vezes por mês. Nós namoramos uma vez por mês, normalmente no período fértil. Então você tá tendo ali um sexo selvagem, o sexo dos cachorros, né? Simplesmente porque não há uma decisão de se entregar. E aí você perde a perspectiva unitiva do matrimônio. Porque a perspectiva unitiva do matrimônio, ele tem essa fase, a fase do ir para o leito, a liturgia do ir para o leito, de se entregar, de amar para além de si. Não é só um instinto corporal que nos leva à relação sexual.
O que nos leva à relação sexual é também a decisão, a escolha e o amor. Isso que diferencia o sexo dos animais do sexo dos humanos. É por isso que nós namoramos 10 vezes no mês. Será que você namora 10 vezes no mês? Eu acho impressionante. Eu vou contar aqui pra vocês, porque nós estamos no fechado. Eu não gosto de falar da minha vida sexual. Eu detestaria me colocar nessa situação, né? Mas eu me lembro muito bem de que quando eu vivia a castidade, a minha castidade se tornou pública. Porque eu fui pra uma... Todo mundo vai lembrar disso, o pessoal do meu mestrado, doutorado. Eu fui pra um rádio falar sobre castidade. E eu falei livremente, igual eu falo com vocês aqui. Né? Me faltou um filtro. Quando eu cheguei no mestrado no outro dia, ficou todo mundo chocado. Você tá doido? Você não dorme com ninguém? Que loucura, né? E aquela conversa. Graças a Deus eu tinha um professor celibatário, né? E ele chegou pra mim e falou assim, Marília, né? Vamos mais discrição e tal. Me protegeu ali do bullying. E eu me lembro de ter ficado com aquele peso no coração, com aquela situação de ter parecido que eu era um ET naquela realidade. E eu olhava pro meu marido e sabia, pro meu namorado, e sabia que a minha relação com ele era muito mais profunda do que aquelas relações espúrias de viajar. Na minha cidade era famoso você ir pro Beach Park. Tinha um hotel no Beach Park, e aí os namorados, no dia dos namorados, iam pro Beach Park, né? E a gente não ia. E eu sabia que a nossa relação era muito mais forte do que aquelas relações. E aí houve uma confusão ali na minha cabeça, mas eu continuei firme e obediente à igreja. Quando eu me casei, eu comecei a viver o meu período de adaptação sexual, não sem dificuldades, não sem desafios, né? Mas um dia eu me reuni com as minhas amigas do mestrado. E sem falar nada, porque nós católicos não contamos sobre a nossa vida sexual, nós não falamos da nossa vida sexual. Isso não é uma coisa que nos cabe. Essa exposição da nossa intimidade. Nosso leito é sagrado. Cabe a mim e ao meu marido estar ali, mais ninguém. E aí as meninas contando das suas vidas sexuais, e vocês sabem que nós católicos nós temos uma dificuldade de dizer, tá bom, ok, vou sair, né? Então o meu constrangido ali. E eu ouvi coisas terríveis. Eu ouvi coisas como eu não consigo ter orgasmos na relação sexual, somente com a masturbação ou sexo oral. Depois que o meu marido tem o orgasmo, ele precisa ficar ali um tempo me masturbando, porque eu não consegui ter o orgasmo na relação sexual. Eu não consigo ter vontade e prazer mais. Né? Isso a gente vê a Luísa Sonza, a Débora Seco na internet falando o tempo todo também. O sexo é hipervalorizado, eu não tenho esse desejo tão grande assim. E a minha realidade não era essa. Não vou contar qual era a minha realidade. Minha realidade não era essa, de jeito nenhum. Eu estava vivendo uma grande felicidade. Uma grande felicidade. E a minha felicidade não tinha vindo do treino. A minha felicidade não tinha vindo da escola da pornografia. A minha felicidade tinha vindo da graça de Deus e da castidade. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. A castidade me deu o gozo pleno sexual no meu matrimônio. Eu falei, meu Deus, alguém no mundo precisa bradar essa verdade. Os casais têm problemas sexuais gravíssimos porque a educação sexual os ensinou grandes mentiras. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu pregava na Crisma, eu preguei os retiros da Crisma do Shalom há muito tempo sobre sexualidade. E os meninos, eles sempre perguntavam sobre o sexo anal e o sexo oral. O sexo anal e o sexo oral, eles são proibidos na igreja. Existe uma questão entre os moralistas sobre o sexo oral. Que seria permitido como carícia. Mas a maior parte deles, os mais sérios moralistas, dizem que o sexo oral é uma prática que deve ser expurgada do leito conjugal. E eu digo pra vocês que é inclusive uma prática inútil. E aí essas crianças perguntavam, sexo anal, sexo oral. Sexo anal por si, né? Masoquista, envolve a dor, envolve uma série de problemas para a saúde da mulher, né? Uma série de problemas até do coração, uma bactéria que pode vir, né? Enfim, para o coração, é uma coisa meio absurda. Então, algo que poderia, inclusive, prejudicar a saúde reprodutiva da mulher. E o sexo oral, um pouco mais inocente, mas também tão complicado quanto, por questões estéticas, inclusive. E aí eu ficava, por que essas crianças elas têm tanta loucura em relação a isso? E uma vez conversando com um urologista católico, ele me disse assim, Marília, os meninos eles são viciados no sexo anal e no sexo oral por 2 motivos. O primeiro é porque eles não têm mais potência. Eles não têm potência para fazer com que aquela relação sexual seja proveitosa para a mulher. Eles não conseguem esperar, aguardar. Ou eles sofrem de não ejaculação, eles não ejaculam, ou eles sofrem daquela ejaculação precoce, ou eles sofrem da tensão por causa do coito interrompido. O coito interrompido é uma realidade maldita que está dentro dos nossos lares do matrimônio, que é antes de ter o orgasmo, o homem, antes de liberar o sêmen, o homem tira o pênis da vagina e ejacula fora da vagina. Isso é proibido no catolicismo, já a gente vai conversar sobre isso.
mas o coito interrompido gera uma tensão. Ele precisa lembrar de tirar, né, antes de ter o orgasmo. E aí, por causa de todas essas realidades, o urologista foi me falar, os meninos, eles preferem o sexo anal, porque eles não têm a obrigação de fazer a mulher ter o orgasmo, então eles podem fazer de qualquer jeito, inclusive o mais rápido possível, para que ela pare de sentir dor. Não é triste a realidade? E o sexo oral, porque ele é a bengala útil ao sexo dos casais. Então, teve a relação. Não tá tão legal ainda. Vamos continuar aqui, né? Vamos continuar a se adaptar com calma. Eu não tô com você porque eu quero sentir prazer. Eu estou com você porque eu lhe amo e quero me entregar a você. E aí essa adaptação, aquela história. Quem quiser perder a vida vai ganhar. Quem quiser ganhar vai perder. Então eu quero perder. Tá tudo bem aqui. A gente tá junto. Eu te amo, eu lhe amo. O sexo é muito mais do que somente o prazer venéreo. E aí essa mentalidade, aos pouquinhos, faz com que nós alcancemos o gozo sexual real, corpóreo, né? E se não for alcançado, tudo bem também, né? Tem uma amiga hoje que tá doente e o marido precisa esperar por ela. E qual é o problema? Acabou o amor? Não acabou o amor, porque o nosso amor não é baseado no prazer venéreo, né? E aí, ao contrário, quem tenta ganhar, nessa relação nós temos que ir até o fim, você tem que gozar, eu tenho que gozar. Falando uma palavra imoral, né? Perdão. Você tem que ter o orgasmo, depois a gente troca essa palavra. Você tem que ter o orgasmo, eu tenho que ter o orgasmo, não tem jeito. E aí, nessa ânsia de ganhar, nós perdemos. E aí ele diz, os homens e as mulheres hoje fazem o sexo oral, têm o sexo oral como um fetiche, porque ele é uma bengala da relação sexual. Porque precisa ter. Porque não existe potência para chegar ao orgasmo na relação conjugal normal, né? Na relação conjugal pensada por Deus. E aí, o que acontece? Toda essa educação sexual nos trouxe esses problemas. Ou a perversão, o descontrole, ou a frigidez. O vaginismo, né? A masturbação feminina também traz muito da perspectiva do vaginismo. Porque você sente a dor, porque você não está acostumada, porque você não consegue relaxar, porque você está mais preocupada em ter o orgasmo do que propriamente em amar, né? Então, a frigidez, a falta de interesse sexual no matrimônio. Percebam que hoje o nosso matrimônio, ele precisa ser protegido. Eu vou falar uma coisa pra vocês, porque nós estamos no fechado, que a maior parte dos moralistas a que eu tive acesso, vivos e mortos, fala de maneira muito clara. A pornografia não pode mais entrar na nossa casa. A pornografia mata o amor. O que acontece? Quando você pega um celular, ele é brilhante, ele tem filtro, ele tem cores. E normalmente quando você tá olhando aqui o celular, você vê a vida de uma forma. E quando você olha pro seu lado, a vida ela não é tão colorida e cheia de filtros como ela está aqui na minha mão. Ela é cinza, né? Ela tem tons pastéis. A vida ela não tem filtros. E o que acontece? Às vezes os casais, eles vão ter uma noite romântica e eles escolhem a série. Vamos assistir séries. As séries, elas são feitas para nos viciar, para nos prender. Então elas são baseadas, a sua música, as suas cores, a fotografia, a rápida troca de frame, né, de imagens. E tem um estudo muito interessante sobre isso, sobre como hoje em dia, antigamente você pegava um filme do Bergman, né, e você falava lá, vamos ver, aí 2 horas mostrando a água pingando da carruagem. Então você tem alguns filmes antigos que você quase não tem paciência hoje em dia pra assistir, né, La Bohème, né, horas e horas, uma imagem lindíssima do choro dela, né, então assim, hoje em dia não é assim, hoje você não passa um segundo na mesma imagem, você vai mudando porque você fica preso como se o seu cérebro estivesse zapeando aquela imagem. Então existem artifícios para que eu esteja preso àquilo ali. E aí, fora a questão da tolerância à dopamina, que a série nos traz, né, tem também essa perspectiva do sexo que ele é ensaiado, que ele não é a relação sexual normal. Primeiro, o corpo daquela mulher não é um corpo normal, né? Os seios daquela mulher são seios operados, né? A barriga daquela mulher é uma barriga operada ou é uma barriga de pessoas que vivem para a beleza, então passam 5 horas na academia, tem procedimentos estéticos absurdos, inclusive perigosíssimos. Hoje nós temos, né, relatos de que algumas substâncias extremamente antiéticas estão sendo usadas na indústria da beleza. Então, quando você vê aquela mulher, que é uma mulher montada, você vê aquela relação que não é uma relação normal, e você cresce com aquela imagem, e durante a sua koinonia, né, de casal, você está olhando aquilo, e quando você vê aquilo brilhante e olha para a tua realidade tem tons pastéis.
a tua realidade não tem uma imagem tão brilhante, ela não tem artifícios para lhe prender naquela, para lhe interessar, para lhe excitar. E aí o que acontece? Nós olhamos um para o outro e vemos que aquilo não tem tanto interesse, então eu prefiro ficar catatônico olhando para uma tela e tendo um tipo de prazer psíquico ali olhando aquilo ali, do que propriamente viver a relação sexual. Percebam que a hipersexualização nos rouba a sexualização e a castidade nos devolve, né? Então, a masturbação rouba o prazer, a série rouba o amor, a vontade de ir mais vezes pro leito conjugal, né? A educação sexual pervertida nos rouba o conforto, a tranquilidade, o descobrimento. Coloca no leito conjugal uma espécie de cobrança. Você não é tão magra como era antigamente, você não é tão bom, né? Faz com que a mulher cobre uma retribuição afetiva. Tem um livrinho que ele é muito bom, nos ajuda em algumas coisas, mas as pessoas pervertem muito o sentido dele, que é os 5 linguagens do amor. Então tem pessoas que leem esse livro e dizem assim: eu quero que você me ame desse jeito aqui, porque eu gosto de ganhar presente. Cadê? Você não vai me amar, não? Os 5 linguagens do amor é legal quando você busca forma de amar. Mas quando você exige amor, né? Então a mulher fica buscando ali retribuição afetiva. Cadê meu presente dos dias dos namorados? Cadê meu post no Instagram? E o homem buscando uma estética que o mundo real, nem se ele for lá dormir com a atriz do vídeo, ele vai ter igual. Não existe. Não existe a dança, não existe a ficção, não existe a performance do cinema pra dentro da nossa casa. Então, olha que interessante. A moral burguesa, né, que é renegada por Marx, né, que tem que ser destruída, as famílias que precisam ser destruídas, é justamente aquilo que salva a nossa sexualidade e que faz com que a nossa sexualidade seja plenamente vivida. Mas, Marília, por que é que você quer que a sexualidade seja bem vivida? Por que é que isso não pode ser, já que nós somos católicos, temos um sentido de vida, o sexo não é o ponto máximo do nosso matrimônio, né? A gente tem, como eu disse pra vocês, eu tenho uma amiga agora doente, o marido dela, você não vê tristeza e infelicidade pela falta da sexualidade, a falta da sexualidade não vai causar neles uma ruptura. Não, a gente pode esperar, né, diante de uma doença, diante de um problema, nós somos capazes, inclusive, de viver o matrimônio sem o sexo, se for necessário. Alguém que perdeu um membro, que teve uma dificuldade depois do casamento, né? Não tem problema algum, nós estamos ali. Então, para nós católicos, Marília, a sexualidade não é o ponto, né, o único ponto da nossa vida. Muito pelo contrário, nós conseguimos, inclusive, fazer o Billings. Porque o Billings é justamente isso, o casal, ele tem liberdade para escolher ir ou não para a relação sexual. Deus não interfere nessa liberdade, né? Você pode ir ou não. O débito conjugal é exigido quando um pede para que o outro vá. Olha como é lindo isso. As feministas dizem que o débito conjugal é o direito ao estupro. Então, o débito conjugal é a ideia de que a mulher não pode negar o seu corpo ao seu marido e que o marido não pode negar o seu corpo à sua esposa. Inclusive, a igreja diz que o marido precisa ser um pouco mais perspicaz, ele precisa ser um pouco mais esperto, porque a mulher ela vai dar pequenos sinais, ela não vai dizer claramente, ei, vamos ali dormir junto, né? Então ele precisa prestar atenção nesses pequenos sinais dela, nos pequenos olhares, para que ele, né, se deite com ela quando ela assim exigir. E ele também, que o homem é mais claro, é mais aberto, né? Não tem problema algum, mas a mulher ela teria que estar ali com ele quando ele pede. E aí isso é o débito conjugal. E as feministas vão dizer que isso é o direito ao estupro que o homem exige dentro do casamento. Mas isso não é verdade. O casal, ele tem o direito de não ir à relação sexual. Só que, prestem atenção, quando alguém nos pede para ser amado, prestem atenção, certo? Quando alguém nos pede para ser amado, eu estou pedindo para lhe amar, né? Quando alguém nos pede para amar, é horrível a ideia de você negar este amor a esta pessoa. A pessoa que você prometeu amar no altar. Por que é que você vai dizer, não, eu não vou lhe amar? É diferente, por exemplo, de um matrimônio pervertido pela pornografia, pervertido pelo ódio, pela diferença, pela inimizade entre os sexos, que é algo que a gente fala lá no Antídoto, né? O homem e a mulher colocados ali como dois inimigos, que é próprio do marxismo, da Sulamit Firestone, né? Que ela fala que o primeiro lugar de opressão é o casamento, que é o primeiro lugar de escravidão. Então é diferente, por exemplo, de uma pessoa pervertida com esse pensamento que exige me usar como objeto. Eu quero lhe usar como objeto agora. Não, isso aí é horrível. Não existe débito conjugal para uma pessoa que lhe exige usar como objeto. Quero te usar aqui de qualquer jeito. Não é diferente? Então, quando você tem uma relação conjugal boa, feliz, um casamento feliz, o débito conjugal é óbvio. É até uma maldade você negar a uma pessoa que ela lhe ame.
né? Não havendo ali nenhum problema, um puerpério complicado, uma necessidade de espaçar a gravidez. Então é por isso que nós podemos fazer o Billings, né? Nós podemos fazer o Billings porque o sexo é algo que nós conseguimos ordenar na nossa vida. Não é uma força irresistível que eu não posso de nenhuma maneira, né? Suportar aquilo. A carne é fraca e acabou. Nós podemos fazer o Billings porque nós podemos escolher não ter a relação sexual com muita ternura durante determinados períodos, porque nós não queremos ir à relação sexual preocupados, porque nós não queremos ir à relação sexual com medo, né? Nós não queremos ir para a relação sexual de alguma forma com dores. Então nós podemos espaçar as gestações. O que nós não podemos é começar da relação sexual, tirar dela a perspectiva da fecundidade, porque a fecundidade é própria da natureza da relação. Então, uma relação que não é aberta à vida é um ato mentiroso. Então, por que eu quero falar sobre sexualidade? Por que eu quero que a gente vá para o nosso leito conjugal em um ato verdadeiro? Porque na hora que a gente recuperar essa sexualidade, na hora que nós recuperarmos essa sexualidade plena, essa entrega sacrificial do sexo entre marido e mulher, nós nos tornaremos mais santos e nós recuperaremos um sinal do mundo. É isso que a teologia do corpo diz. Que a relação matrimonial é um sinal de santidade e do amor de Deus pela humanidade para o mundo, né? É por isso que eu gostaria de estar aqui com vocês. É por isso que eu quero falar da relação sexual para vocês. E é por isso que eu gostaria que para os casais, esse esforço de melhorar a sua relação sexual, de melhorar a sua vida conjugal, fosse uma constante. Porque é uma constante de adaptação. São fases diferentes na nossa vida, né? A fase da adaptação do início da lua de mel. Vocês sabem por que chama lua de mel? Se chama lua de mel porque as pessoas passavam um mês sozinhas tomando hidromel. Então é um costume, acho que até pagão. Então elas passavam um mês justamente porque se sabia que era necessário uma adaptação. Um costume de ser, por exemplo, são muitas adaptações. Como eu vou ser olhada? Eu me lembro demais disso, né? Vamos tomar banho. Como é que a gente vai tomar banho? Que coisa mais estranha. O costume de perder a vergonha, de perder o temor. O costume de saber se entregar. A adaptação corpórea mesmo, da dor, do início, né? De como isso vai acontecer, das descobertas, do carinho que precisa ser potencializado. Então, do homem que começa a aprender sobre a potência, que começa a aprender que ele tem uma força que precisa ser controlada, né? Então, o tórax feminino, ele suporta o tórax masculino. Mas o homem, ele precisa entender que ele não pode simplesmente esmagar a esposa ali na relação. Ele é maior do que ela é menor do que ele. Então, são adaptações naturais, normais. Depois, a gente tem tempos difíceis. Às vezes, uma gestação que terminou em aborto. As primeiras gestações, às vezes, terminam em aborto. E você precisa aprender a espaçar. E você volta, né? É muito comum, eu já ouvi vários relatos, né? A gente voltou ao tempo da castidade porque a gente precisou passar ali 1 mês, 2 meses após um aborto para o corpo se recuperar. Então são muitas fases, depois da fase do casamento mais maduro, depois do primeiro filho, depois da fase com filhos correndo pela casa e agora como é que a gente vai ter a nossa relação? Então são muitas adaptações, a idade que vai chegando, né? A menopausa da mulher, o fim da fertilidade. São muitas adaptações que nós vamos vivendo e chamar os casais católicos a pensar a sua relação sexual sem quebrar tabu. Ai, vamos falar de sexo livremente, vamos usar leite condensado. Eu vi isso uma vez de uma pessoa católica, eu falei, meu Deus, que absurdo isso, né? Vamos usar lingeries pornográficas. Né? Qual é o problema da lingerie? A lingerie, Santo Afonso de Ligório fala sobre modéstia, não fala obviamente sobre lingerie. E ele fala que a roupa, ela tem que expressar a beleza. Uma lingerie vestida de coelha, uma lingerie que é vermelha e ela tem lá uns traços de uma roupa sadomasoquista, não remete à beleza. Não remete à ternura. Ah, Marília, você vai me dizer agora qual a lingerie que eu posso usar e qual a lingerie que eu não posso usar? De jeito nenhum, eu não sou guru de relação sexual alguma. Mas você precisa ter o olhar treinado pra saber o que é belo e o que não é. Olha, preste atenção no que eu vou falar pra vocês. Pra você saber o que é belo e aquilo que, quando você se vestir, quando você se fantasiar de prostituta, vai acordar no teu marido o imaginário, coitado, que lá com 15 anos de idade, de uma prostituta que ele viu,
de uma mulher da pornografia que ele viu para confundir a cabeça dele. O leito conjugal sagrado e a relação espúria, a relação da concubina, a relação da prostituta. Nós não queremos trazer essa imagem ou acostumar o nosso marido com essa imagem. Nós queremos que a imagem do nosso marido seja a imagem da beleza, a imagem da ternura, né? O ser e o bem se convertem. Aquilo que eu sou realmente, a expressão perfeita daquilo que eu sou. O que eu sou? Eu sou uma mulher sagrada para Deus, filha de Deus, entregue a Ele como uma grande honra. Eu estou nas mãos dele. Eu sou uma filha de Deus. Os meus cabelos foram penteados e perfumados pelo meu pai que está no céu, que me confiou a esse homem. Então, como é que eu sou qualquer? Uma prostituta não tem pai, né? A música do Cartola, né? Preste atenção, querida, né? Ele cantando pra filha que vai se perder. Ele vai perder a filha dele. Em cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavastes com teus pés. Ela saindo pra prostituição. Então, a prostituta não tem pai. A esposa tem pai. Nós temos um pai que é Deus. Então existe o dever de proteção, o dever de respeito, o dever de honra. Honra dentro do leito conjugal. O homem precisa ter honra no leito conjugal, né? O que acontece? Então, quando nós falamos disso, quando nós falamos da relação sexual, a gente fala, nós queremos recuperar a relação conjugal. Isso acontece porque, por mais que o sexo não seja o Deus da nossa vida, ele é muito importante. Ele tem uma perspectiva unitiva e procriativa. E ele é uma imagem da Trindade. É isso que vai nos dizer a teologia do corpo. Que o ser humano, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Então, homem e mulher os criou. E essa imagem e semelhança de Deus é a imagem e semelhança relacional da Trindade. O que Deus é? Deus é esse vínculo de amor. Deus é essa dinâmica de amor entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, que se completam mutuamente. Então Deus, ele não é estático, ele é esse movimento de amor. E o homem não é estático, ele é esse movimento de amor. Então um homem que funciona direito, um homem que está no gozo pleno da sua natureza, é o homem que está se entregando em amor. E o sinal dessa complementaridade desse homem e mulher gerado à imagem e semelhança de Deus é a relação conjugal corpórea. Marília, os celibatários. Não vamos falar dos celibatários hoje. Mas vou só adiantar uma coisa pra vocês. Os celibatários, eles não são alguém amputados do amor. Pelo contrário. Eles são alguém que se relacionam de uma maneira a sinalizar um amor que ocorrerá na eternidade de maneira perfeita. E eles se relacionam com o amor perfeito. Tanto que nós temos alguns sinais nas relações, né, dos místicos que nos dizem isso, como o matrimônio espiritual, né? Jesus se casou com algumas santas, se casou com elas, um matrimônio espiritual. Então, a esponsalidade, ela é um traço do ser humano. Quando ele cria homem e mulher, ele os cria esponsais. Eles precisam se relacionar. Eles se complementam neste amor. E neste amor trinitário, a vida é gerada. Então, a fecundidade é um dado natural e normal da relação sexual. E ela precisa ser plena. A relação sexual precisa ser plena. Ela é capaz de gerar o amor. A relação sexual, ela pode destruir o amor. E eu provo pra você isso. Se você, por acaso, é um jovem, né, um playboy, que adora pegar as prostitutas por aí, e por acaso tá vendo aqui essa aula, não sei porquê, eu tenho como te provar que a relação sexual espúria destrói o amor e a relação sexual sagrada constrói o amor. Eu vou te dar um exemplo. Se você já foi pra cama com alguma mulher dentro de um motel ali, numa beira de estrada, você deseja, né, existe o eros, o desejo, você tá vertido pra aquela mulher, você deseja aquela mulher, você quer aquela mulher, até o momento em que você tem o orgasmo. Depois que você tem o orgasmo, você quer ver o diabo, mas você não quer ver aquela mulher na sua frente. Isso acontece, inclusive a própria criminologia estuda isso, que é a depressão pós-coito que leva ao crime. Então muitas mulheres são mortas dentro de motéis, porque o homem enlouquece, tá, sei lá, com droga na cabeça, e ele bate nessa mulher. Ele comete um crime. Então, o amor espúrio, ele termina com um grito de desespero. Não aconteceu. Não saciou o meu coração.
O impulso do meu coração que desejava, que buscava saciar a minha solidão original, como São João Paulo fala, não foi saciado. Eu não consegui. Eu fiz tudo. Eu fiz um pacto com o diabo. Eu fiz um pacto com a bestialização pra me salvar, pra me saciar. Eu quero sentir, eu quero ter. E quando acaba, você não teve. Então, a relação espúria acaba o amor, mata o interesse. E a relação sexual sagrada, que é perder para ganhar, o controle da potência, a hora certa, o local certo, a liturgia do leito conjugal. Né? Então, você aguarda, você espera, não é de qualquer jeito. Tudo isso faz com que o amor seja potencializado. E por que nós queremos falar disso? Porque as relações sexuais espúrias dentro do matrimônio, a relação sexual de falta de confiança, esse ato mentiroso. Então, um homem e uma mulher deitados, que são casados, mas eles não querem ter filhos, eles usam anticoncepcionais, eles esterilizam o próprio corpo, eles fazem assim, ó, o amor do casal, que é essa dinâmica trinitária de amor e que gera vida. Só que eu falo, dinâmica trinitária de amor, mas não quero vida. Corta essa parte aqui, né? Desconfiança profunda em Deus, desconfiança profunda na própria perspectiva do amor. Eu digo ao outro, eu não quero a tua semente. Se chama seminário de padres, por causa dessa ideia de semente, porque o homem, né, entrega, o pai dá a semente. E imagina, né, eu quero lhe amar, só que na hora que você vai me dar, eu não quero. Eu quero tomar por mim, mas eu não quero aquela semente, eu não quero aquilo que você quer me dar, que é teu. Olha como coisa interrompido é maldito. Então, esse ato mentiroso vivido no leito conjugal, ou por causa da ficção das prostitutas, ou por causa da falta de abertura à vida, ou por causa da falta de amor, ou por causa dessa mentira de no sexo, na cama tudo vale, então ela é um objeto pra mim, eu quero sentir prazer, eu tô aqui focado no meu prazer e não no prazer dela. Essa falta da consciência sacrificial do leito conjugal, é isso que a gente quer nessa aula. Acordar em vocês a consciência sacrificial do leito conjugal. Isso aqui faz com que os casamentos, muito provavelmente, terminem em divórcio, com que haja sofrimento das duas partes, com que eu termine a relação sexual me sentindo um objeto, com que as pressões matrimoniais tragam problemas para a relação normal do dia a dia, do dinheiro, dos filhos, né? A profanação do leito conjugal nos abre a uma série de problemas, a maldições, inclusive, dentro da nossa casa, né? A infelicidade conjugal, a incompreensão da sexualidade humana, o casamento que passa a ser vivido de forma imperfeita, a minha vida de oração que é ofendida, que às vezes você não sabe o que tá acontecendo, né? Você tá vivendo um ato mentiroso dentro do seu relacionamento. Então, o que a gente vai falar aqui pra tentar ajudar vocês a compreender toda essa realidade, essa dinâmica da sexualidade? A gente vai usar, né, a filosofia da sexualidade do Roger Scruton e a teologia do corpo. Obviamente que a gente não tem tempo pra falar aqui de tudo, pra exaurir o tema, mas nós vamos explicar um pouco a sexualidade humana com essa nossa nova perspectiva, para que você recupere, né, no momento do teu leito conjugal essa consciência e aí você consiga ajustar essa relação matrimonial, né? O que eu tenho para falar para vocês? Eu quero usar uma história de exemplo. Uma vez eu tinha comungado e era pandemia e nós não conseguíamos comungar. E aí eu tinha comungado, mas a gente estava nesse momento e eu pensando, meu Deus, né? Será que nós ficaremos privados da comunhão? E eu vinha andando de carro e quando eu vi, tinha uma super lua no céu. E aí eu disse, Nosso Senhor nunca nos deixará sem a Eucaristia. Na hora que eu vi aquela super lua no céu, ela parecia a hóstia. Ela era um sinal de Deus neste mundo. Eu pensei, nossa, se um ET chegasse aqui agora, ele ia olhar para o lugar mais alto deste planeta e dizer, aquela é a marca. Qual é a marca? É um sinal de que Cristo reina ali naquele local, né? Então, o que é isso? Não tô dizendo, né, que a lua é a Eucaristia, mas o que eu tô falando pra vocês é que Deus, ele se comunica conosco por meio de sinais. Existe uma pedagogia de Deus, não só nas parábolas, mas na forma como ele se apresenta para nós. São muitos os mistérios de Cristo para nós. Por exemplo, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O coração de Jesus é exposto 2 vezes durante o Evangelho. Ele é exposto na cruz, quando ele verte sangue e água, e ele é exposto quando ele abre o coração para Tomé tocar dentro do coração. Nós temos capacidade de compreensão deste mistério de imediato, sem uma contemplação durante toda a nossa vida, de por que esse ato
Jesus não é só palavra. Jesus não é um Buda que fica assim, com proselitismo, falando. Não. Ele sai, ele age, ele tem força. Dizem os estudiosos da paixão de Cristo que Jesus era um homem muito forte, porque a maior parte de nós morreríamos na flagelação na coluna. Então, que nós não suportaríamos. Então, o corpo de Cristo era forte. O corpo de Cristo sustentava. E ele, Jesus, fico emocionado. Jesus, ele vive, ele nos redime. A sua passagem por esse mundo e depois o seu corpo eucarístico continua. Ela é corporal. O local da oblação é no corpo. Então, Jesus, ele se entrega na cruz. Ele não nos salva assim, céus e terras, pelo poder da minha mente. Isso é até uma blasfêmia, né? Eu salvo esta terra. Não. É o corpo dele que é entregue na cruz. Então, não é uma briga intelectual. Não é uma briga espiritual e abstrata. É o corpo. É o corpo. A salvação e a redenção se dá pelo corpo. Então, o corpo é esse sinal de Deus. A relação sexual matrimonial e conjugal no corpo é uma ação do corpo. Ela não é espúria, porque ela é uma ação do corpo. O catarismo, o maniqueísmo e outras heresias, o epicurismo, muitas heresias orientais, eles dizem que o corpo é mau. Que o corpo ele é um invólucro da alma e a alma precisa se desvincular do corpo. Só que essa ideia, ela é absurda, porque o corpo não é mau. Cristo se fez corpo, né? Então, a relação conjugal, ela é também um sinal, ela é uma ação. Ela é uma ação que nos redime. Do mesmo jeito que a lua era um sinal, Deus tem seus sinais, tem seus sacramentos. O ato conjugal, o amor esponsal, o amor entre o homem e a mulher, eles fazem parte dessa pedagogia de compreensão. Então o homem ele vai entendendo a vida de Deus, ele vai entendendo os chamados de Deus pela nossa vida cotidiana. E o ato conjugal é esse sinal, né? O corpo é esse sacramento da alma. Por exemplo, quando a gente tem a Eucaristia, nós sabemos que é a presença da Eucaristia, né, que traz a presença de Jesus. Jesus está ali presente na Eucaristia. Mas o sinal é o pão. O corpo é o sacramento da alma. O sinal de que eu estou aqui é o meu corpo. Então o corpo é o sacramento da alma. O meu corpo traz a minha alma, do jeito que a Eucaristia traz Jesus, né? Então, eu sou isso. Eu não sou a minha alma, a minha psique. Vamos congelar a minha cabeça para depois botar. Não, eu sou isso aqui. Não existe separação. A separação entre corpo e alma ela é meramente pedagógica. Quem vai para a cama com o meu marido é a Marília. Então, a história de é só sexo? Não, amor, eu não lhe traí, é só sexo. Não é só sexo. É impossível destituir um ser humano de sua alma sem transformá-lo em um cadáver. É impossível. Então, se é um ato da Marília, não é um ato do corpo da Marília. Não é possível fazer essa dissociação que o mundo quer que a gente faça, de coração, cabeça e corpo. É uma besteira, né? Então, nós temos esse símbolo. Qual é o símbolo? O símbolo do casamento original, de Adão e Eva, né? Que então Deus os cria, homem e mulher, e os permite essa comunhão. Então, a comunhão é um dado fundamental da nossa vida. Quem é meio intelectualizado, né, meio intelectualoide, sabe que a gente tem essa tendência de se fechar. Sabe que a gente tem essa tendência de eu quero ficar aqui com os meus livros, né? Mas nós não somos chamados a isso. Nós somos chamados a uma comunhão. A comunhão é um dado inerente da natureza humana. Então, aquela história, o ser e o bem se convertem. Quanto mais eu for aquilo que eu sou, melhor é. Então, quanto mais comunhão eu for, melhor. Quanto mais doação eu for, melhor, né? Porque eu vou ser aquilo que eu estou sendo de verdade e, portanto, isso é o bem. E aí, o que acontece? Quando nós compreendemos, quando nosso Senhor faz, então tem esse primeiro casamento, Adão e Eva, primeiro casamento. Depois nós temos a redenção no amor esponsal de Cristo. O casamento entre Deus e a humanidade em Cristo, no corpo de Cristo. Nós nos unimos ali com Deus. A partir deste momento, nos configurando a Jesus, nós podemos estar ao seio da Trindade, né, no fim dos tempos. Então, existe um casamento aqui também com o nosso Senhor Jesus e existe o banquete final. Existe as núpcias do Cordeiro, em que nós seremos chamados a estar com ele. Então, para explicar a história da redenção, nosso Senhor usa o matrimônio. E aí você aí dizendo que o teu matrimônio é só um dado, um apêndice da tua vida. Não é, de maneira alguma.
Se você viver a sua vida todinha em santidade lá na sua comunidade, no seu grupo de estudos, e o seu matrimônio não for desenvolvido, não for vivido na santidade, muito provavelmente tudo da tua vida vai ter sido vão, né? Então olha a importância que o matrimônio tem na nossa vida. E aí tem esse projeto da redenção. Esse projeto da redenção, ele é obviamente pervertido pelo demônio. Então o que o demônio quer? O demônio olha para aquela relação e ele fala assim, se o ser e o bom se convertem, se ser aquilo que se é torna o ser humano bom, então eu quero que ele seja aquilo que ele não é. Quando Adão, ele olha os animais, ele descobre a sua solidão originária. Ele olha para os animais e diz, nenhum animal aqui deseja a Deus. Nenhum animal aqui quer alcançar a Deus. Nenhum animal. Só eu tenho essa solidão profunda. Só eu não encontro saciedade no mundo que me corresponda. Então, eu como e não me sinto bem. Eu bebo e não me sinto bem. Falta alguma coisa. Existe um impulso de transcendência do homem. E ele olha os animais e fala, não tem ninguém igual a mim aqui. Não tem ninguém igual a mim aqui. E aí ele percebe essa solidão original. E aí o que acontece? Nosso Senhor Deus Pai vai lá e dá Eva para Adão. Porque Eva é aquela auxiliar que lhe corresponde. É aquela mulher que dentro do coração dela tem também aquela mesma solidão. E porque ela tem aquela mesma solidão e ela é correspondente ao homem, agora o homem está completo. Porque ele precisa dessa comunhão de amor. A imagem de Deus está completa. Porque Deus, ele não é só, ele é dinâmica de amor. Então, ele precisa dessa imagem de amor. Ele precisa dessa... Então, quando ele vê a mulher, ele fala, pronto, agora estamos bem, estamos aqui, e agora eu estou perfeitamente à imagem e semelhança de Deus. Então, Adão olha aqueles animais e ele vê que ele é diferente deles. E aí tem aquela mulher que corresponde, então com ela ele tem aquela relação e eles são inteiros, e eles são autodeterminados, eles têm a racionalidade, eles têm determinados dons, né? E o que acontece? O demônio, ele tem poucas formas de atingir a Deus. As formas que o demônio tem de atingir a Deus é perverter a sua criação. Então, qual é o ódio do demônio? Né? Não servirei a eles, aos seres humanos, que são inferiores. Então, os seres humanos, o plano de Deus para o homem fez com que Lúcifer caísse. E qual é o plano de Deus para o homem? O plano de Deus para o homem eu vou contar para vocês como história. Quando eu estava no mestrado, eu entrei no mestrado muito nova. E no meu tempo não era comum as meninas fazerem mestrado muito nova. E aí, quando eu entrei lá, eu tirei uma vaga de um desembargador. Se você estiver ouvindo aqui, tô brincando. E aí eu já entrei e as pessoas incomodadas. Aconteceu uma coisa ruim e as pessoas entraram um pouco incomodadas. E aí o professor chegou pra mim e disse assim, o professor entrou, o professor Arnaldo Vasconcelos, posso falar que ele tá morto, e a gente começou a estudar Santo Tomás de Aquino, a gente começou a estudar a formação, né, a perspectiva da formação do pensamento da escolástica, mas claro que com uma visão completamente depravada, que era a visão dele. E aí, em determinado momento, ele falou assim, Marília, se esse teu Deus quisesse que você fosse mesmo próxima a ele não teria te feito um verme. Olha a visão que ele tinha de si, né? Ele não teria te feito um verme, ele teria te feito Deus. Só que aí eu já tava meio complicada, inclusive eu já tinha sido reprovada, e aí eu não podia falar tantas coisas. Aí eu disse assim, eu repeti comigo no meu coração, né? O que Deus pretende é fazer nos deuses, com participação, sendo ele por natureza. São João da Cruz. O que Deus pretende é fazer nos deuses. O que Deus pretende é nos dar a alegria da Trindade, por liberalidade do seu coração. Ele quis isso, nós somos os escolhidos, nós somos os sortudos. Eu tava num casamento, aí a moça me chamou pra pegar o buquê. Aí eu disse, não, eu sou casada. Aí minha prima gritou do lado, muito bem casada, né? Aí eu disse, meu Deus, eu fui escolhida, né? Eu fui escolhida pelo Rubinho. Olha, um homem simples, e eu sou feliz porque eu fui escolhida por ele. Poderia ter escolhido qualquer outra mulher do mundo. E ele seria feliz, eu é que não seria. Mas eu fui escolhida. Então, essa perspectiva de que eu fui escolhida. Então, eu fui escolhida por Deus para participar do amor da Trindade. E o demônio odeia essa ideia. Então, o que ele precisa? Fazer com que nós não sejamos, por participação, sendo ele por natureza, divinos. Ele quer que a gente seja besta, animal. Então, a solidão originária não se coadunaria. O homem na cabeça do diabo, ele seria um Adão de 4 patas. Então, na hora que Adão visse o homem e falasse, nossa, eu sou esse cachorrinho aqui. Olha, eu sou como esse jumentinho. E fosse calando a sua racionalidade. E fosse calando a sua relação com Deus.
Então, que o homem não se elevasse. É por isso que eu acho que a Anitta tem pacto. Olha, vou ser processada. Por isso que eu acho. Sabe por quê? Que a Anitta fez um vídeo em que ela beija 40 pessoas. Ela beija homem, mulher, velho, uma pessoa gorda, uma pessoa magra, uma pessoa jovem, uma pessoa... Ela beija 40 pessoas. O clipe é só isso. É assim, dá uma náusea. E quando as pessoas falam sobre pacto, elas falam que o demônio pede pra você fazer uma coisa grotesca, bestial, uma coisa nojenta. Porque isso ofende a Deus. Porque isso sangra o coração de Deus. Porque é a indignidade do homem. O homem que come com porco. A parábola do filho pródigo. Então, o que acontece? O diabo, como é que ele estraga tudo? Ele transforma o homem em besta, em bicho. Como é que tu estraga tudo no teu leito conjugal? Você transforma a tua mulher em objeto, a tua mulher em cadela. Aí você transforma a sua mulher em coisa pra você usar, com a cabeça no mundo da lua. Você não imprime amor, carinho, ternura, liturgia. Você não quer nada com ela ali, né? É assim que você estraga a relação sexual. Estragaram! Se você chegar pra qualquer pessoa do mundo e falar o que o sexo é? O sexo é uma vertente animal do homem. É isso que a teologia do corpo quer dizer, é o contrário. O coito é uma coisa, o sexo é outra. O sexo é uma prerrogativa humana. E só é vivido de maneira plena se de maneira psíquica, espiritual, social, fecunda, né? Então, é assim que o demônio estraga a nossa relação sexual. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos redimir a relação sexual no matrimônio. E aí a gente começa com algumas dicas práticas, né? Se é possível dar dicas práticas nesse assunto, que eu acho que não é. Eu acho que não é uma questão de fazer as coisas da maneira certa, de perguntar o que eu devo ou não fazer, mas de contemplar a relação sexual e, mais do que isso, potencializar o amor. Não importa se a sua mulher é uma gorda, feia, horrorosa, do cabelo todo pra cima, que não tem nenhuma educação, que envergonha você. Nosso Senhor vai lhe recompensar, que eu tenho certeza que não é, mas Nosso Senhor vai lhe recompensar à medida que você amar essa mulher. Amar profundamente. Mas eu não consigo mais, então vamos para a oração de amorização. Vamos pedir a Nosso Senhor que faça crescer o coração todos os dias. Todos os dias. Eu tenho medo, porque todo dia. Senhor, eu quero amar a minha mulher. Senhor, eu quero amar o meu marido. Um dia desse eu tava aqui na estrada, e aí eu andando no carro, dali a pouco eu vejo um carro voando, dando ré, assim, Rubinho, pra falar comigo. Olha que coisa linda. Na hora que ele parou aqui, eu disse, olha que coisa romântica, né? As pessoas que vivem o romantismo vão perder. E as pessoas que perdem vão ganhar. Ganhei ali, uma gracinha. Voltou pra me ver, pra me dar um beijo, porque eu tava indo pra cidade, ele tava vindo pra casa. Romance, amor. Humano, o amor humano. Então, como é que a gente redime na nossa relação sexual? Amando muito. Ninguém vai ter vergonha de você porque a sua mulher é feia, porque o seu marido não é rico, porque o seu marido tá gordinho. Vão te achar ridículo quando você não amar. Ame profundamente. Exponha, né, essa pessoa. Que ela seja, defenda essa pessoa. E uma das coisas que a gente precisa é tirar o sadomasoquismo da relação sexual. Ai, Marília, tá doida? Que sadomasoquismo que é? Isso é coisa dos 50 tons de cinza. Nós temos também traços do sadomasoquismo na nossa relação. E não precisa nem ser uma posição sexual. É a relação. Quando Tobias, né, chama Sara de irmã, ele faz um elogio muito grande à mulher. Porque o homem, por causa do pecado original, ele começa a desprezar a mulher, a enxergar a mulher como algo inferior a ele. Tanto que até Nosso Senhor vir à Terra, a mulher é renegada a um lugar de indignidade na sociedade. A mulher é um objeto, é uma coisa, é uma propriedade. É com o Nosso Senhor Jesus, que é a Virgem e a Virgem Maria, que a dignidade da mulher é elevada novamente, né, aos altares, a própria percepção que nós temos Madalena, Priscila, Maria de Betânia, né? Então, essas mulheres que são importantes para Nosso Senhor Jesus, isso não era comum. Não era comum. É real, né? Tem no Flávio Josefo isso. Não era comum a relação entre Cristo e as mulheres. Então, essa ideia de que a minha irmã, ela é igual a mim. E essa ideia de acabar com esse impulso, a malícia é a tendência para o mal. Acabar com esse impulso dentro do coração do homem de querer subjugar a mulher, que entendam, existe uma relação de submissão, mas existe uma relação de submissão abaixo de Deus. Não é uma relação de escravidão e domínio. Como é que eu tiro essa tendência de dentro do coração do homem? Eu tiro colocando outro senhor que não é ele.
Então ele é orgulhoso, o galinho da casa, né? Ele que manda ali. Na hora que eu coloco o senhor dele, o senhorio dele se torna menos cruel, se torna menos dominador e ele consegue enxergar a sua mulher como irmã. Marília, o que isso significa? Isso significa que eu vou rezar antes de dormir com meu marido? Eu não sei. Já falei pra vocês que eu não vou dar dicas conjugais. Não é a minha vibe. Quer rezar, reza. Não quer rezar, não reza. Eu não sei o que é que você tem que fazer no teu leito conjugal. Você tem que ir experimentando e vendo aquilo que faz, que dá frutos e que não dá frutos. Que não é somente um puritanismo, um teatro banal, né? Mas isso é muito claro. Se Deus for o centro daquela casa, as relações de domínio entre homem e mulher, tanto da dominatrix feminina, do sadomasoquismo, como do homem que quer submeter com violência a sua mulher, elas vão se tornar menos relevantes, né? Então, Nosso Senhor, não existe vida sexual feliz, falando de maneira aberta. Não existe vida sexual feliz sem o senhorio de Deus, sem a presença de Deus. Porque não existe, se há domínio, há temor e vergonha, né? Há temor e vergonha. E nós não conseguimos, não existe uma entrega que não teme. O próprio corpo do homem é ameaçador para a mulher, ele é maior do que ela. Então precisa haver um conforto, uma tranquilidade. E é a presença de Nosso Senhor naquela casa, de todas as formas. Marília, o que eu vou fazer? Eu posso, por exemplo, colocar as imagens na minha casa. Qual é o problema? Da forma como você gosta, né? Tem vertentes que são mais minimalistas na decoração da casa, tem gente que gosta mais das imagens mais expostas, mas pode ser também formar o nosso imaginário, me lembrar de Nosso Senhor na cruz, me lembrar da pureza da Virgem Maria, me lembrar, né, que nós estamos submetidos a Deus, que Ele é maior do que nós. Olha como é constrangedor a vida de Cristo. Eva quis ser como Deus. Ela comeu o fruto porque ela quis tomar para si a prerrogativa de ser como Deus. Jesus era Deus. E ele se despe da prerrogativa de Deus. E ele se humilha. Jesus é Senhor. Mas ele desce à condição de escravo. Jesus é o máximo. Isso é o cume da liberdade. Isso é o máximo da fortaleza. A cruz é o máximo da fortaleza. Não é ser o poderoso. É ser o menor. É ser o escravo. Isso não vai, obviamente, dizer que a masculinidade tem que ser vulnerável. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que é a entrega, é o sacrifício, é a força no sacrifício, né? Então, essa igualdade, esse senhor que precisa estar dentro dessa casa para acabar com a malícia, com a tendência ao mal do domínio do homem pela mulher. E acabar com a mulher que quer tomar para si aquilo que não é dela. Só com a presença de Nosso Senhor, a gente já fixa um ponto muito importante pra gente ter relações sexuais felizes, que é a identidade sexual. O mito da dominatrix, que é aquela mulher que pisa com um salto alto em cima do homem, que o submete na relação sexual, ele manda aqui, mas quando é na relação sexual, eu que submeto, né, no casamento, na relação, eu que mando aqui. Esse mito da dominatrix é essa ideia, né? Eu quero tomar para mim a condição de Deus. Eu quero ser a senhora da minha casa, eu quero desprezar o meu marido. Então é necessário, e isso, o que isso acontece? O mito da dominatrix pode ser interessante para uma noite meio maluca, mas ela, de nenhuma maneira, consegue acordar no homem a sua natureza, o bem, né? O bom e o bem e o ser se convertem. Então, quanto mais ele for aquilo que ele é, melhor será. Então, ela não consegue nessa dinâmica de complementariedade. Então, é como se fosse um espelho. Um olha para o outro. Um está olhando para o outro e um busca no outro essa complementariedade, aquilo que ele é. Então, só sem o Deus dentro desta casa, ele já vai firmar melhor as identidades sexuais tão destruídas. E aí, pessoal, tem uma série de realidades práticas. A mulher na relação sexual, ela precisa ir para a relação sexual como alguém que está numa valsa. É importante que o homem conduza com amor e ternura esta mulher na relação sexual. Conduza a vida inteira. Então, se você é uma mulher que todas as finanças estão na sua mão, que todas as decisões matrimoniais estão na sua mão, talvez esteja na hora de ser um pouco mais dócil. Porque a tua docilidade, a tua submissão, o teu caber no peito do teu marido é que vão fazer com que ele acorde a ternura e a proteção que ele precisa ter naturalmente para ele, né? Então, todas essas realidades práticas da afirmação. Em relação à masculinidade, é importante que os homens entendam que eles estão ali e eles não têm onde recostar a cabeça. O homem, ele precisa ter essa força de ver a mulher chorar e de se manter firme,
de ver o problema acontecer e de se manter firme, de ver a mulher perder a cabeça e se manter firme, e ir com muita ternura. E eu vou dizer pra vocês uma coisa, a linguagem da mulher é a ternura, né? Olha essa imagem linda. A linguagem da mulher é a ternura. Você consegue abrandar um coração de uma medusa, né, que quer paralisar com o cabelo de cobra, com um beijo, com a docilidade. O que aquela mulher quer é ser protegida. O que aquela mulher quer é se enxergar a ternura em si, sendo alvo dessa ternura. Um homem poderoso, forte, que fora de casa as pessoas têm medo dele, quando ele chega em casa e ele consegue ser terno, não porque essa é a sua natureza, mas porque ele consegue fazer essa perspectiva de dobrar a sua potência de força para ser delicado, para ser terno com a sua esposa, para ser romântico com ela. Né? Isso faz com que essa mulher ela vá cedendo. Ela vai cedendo a essa necessidade de controle, tanto na relação sexual como na vida matrimonial normal. Então, firmar essas identidades sexuais, ela é absolutamente importante. Em relação à modéstia, nós chamamos de modéstia a forma como os católicos se vestem. Né? E nós temos aí uma série de santos e santas que falam sobre a modéstia. E para nós é muito bem firmado que nós não podemos, né, apesar da nudez original ser o princípio, ser a realidade pensada por Deus, nós não podemos ceder ao naturalismo. Então a ideia é de ficar nu por aí. Isso porque desde o pecado original, a nudez, ela nos deixa tão vulneráveis que nos torna, isso aqui é perigosíssimo cair na internet aberta, mas que nos torna aptas a sermos dominadas. Então a nudez, ela não, quando nós não estamos cobertas, quando não existe, eu vou dar um exemplo horrível pra vocês, mas é a única forma que eu tenho pra explicar isso. Se eu pego uma eucaristia e eu deixo numa tribo indígena solta no mato, pode ser que eles não percebam que aquilo é algo sagrado, importante. O Guidinho, ele é de um colégio católico, né? E lá no colégio católico nós rezamos a Via Sacra, nós rezamos o terço, nós fazemos as nossas orações. Os meus filhos rezam na escola. E, às vezes, o Guido, ele é muito agitado. E aí ele diz assim, quando ele tá na agitação, aí ele percebe que aquilo é importante. Ele olha aquela motivação, aquele altar, e ele percebe que aquilo é importante. Aí ele olha pra trás e diz assim, pessoal, calma! Vocês não estão vendo que isso é super importante? Aí todo mundo começa a rir, que até então ele tava subindo na cadeira, né? E ele fala isso. Vocês estão percebendo? Gente, olha, criança, vocês estão percebendo que isso é super importante? A modéstia é isso. Aí eu pego a mesma eucaristia jogada lá no meio dos índios e coloco num ostensório, coloco numa caixinha protetora, coloco um véu do lado, cubro, organizo. Aí o índio vai passar e fala, opa, alguma coisa aqui não é só pão. Então, você tá vendo que aquilo é super importante? É a mulher, que ela é vestida. Ela não é um objeto. Ela tem uma dignidade. Eu cubro o corpo para que se veja a alma. Não é só uma coisa. Então a modéstia ela é muito importante. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. A modéstia dentro de casa. Ah, eu vou ficar pelada pela minha casa, eu sou casada, posso tudo e tal. Não, de maneira alguma, porque o teu marido precisa ser lembrado o tempo inteiro pra que a relação sexual seja boa, que você é uma alma, que você tem dignidade, que você tem um pai e que você precisa ser tratada nessa relação sexual como tal. Então você se veste dentro da sua casa. Você se veste, você bota um vestido, você se veste como você vai pra rua. Você se veste de verdade. Tem algumas mulheres que até sapato usam. Aqui é quase impossível, porque é um monte de terra em volta. Mas se veste de verdade pra sua casa, pra teu marido, pros teus filhos. Então a modéstia, ela é esse ponto de importância que é pedagógico, que nos lembra. E também que evita 2 pecados. O meu pecado de ser voyeur, de querer ser vista, de querer trocar. O pecado de vestir-se de maneira imoral é muito grave. Porque eu troco a minha dignidade. A minha dignidade é muito importante. Nosso Senhor me deu um presente. Então o Rubinho me deu um anel. Eu peguei o anel e joguei na cara de uma pessoa lá, joguei no esgoto. Isso aqui, o Rubinho ficou triste. Então nosso Senhor me deu uma dignidade. Me deu uma identidade, uma natureza sublime. Aí eu falo assim, não, mas eu quero trocar uma vaca pelos feijões. Eu quero ser observada aqui. Eu quero pelo meu orgulho, pela minha vaidade, ser olhada. Então eu jogo o anel no esgoto, jogo a minha dignidade no esgoto para ser olhada em troca de uma gratificação emocional. É muito grave o pecado. E aí é muito grave também por quem coloca em risco o homem. O homem, ele tem o desejo sexual muito voltado para o olhar. Então na hora que ele olha aquela mulher, ele pode ter pensamentos impuros. E os pensamentos impuros dele não são assim, quero me unir a essa mulher. As meninas me escrevem muito.
Ai, meu Deus do céu, meu namorado ficou excitado porque me viu, a gente não tava nem perto um do outro, e eu tava vestido, o que aconteceu? É pecado, é pecado. Não, calma, né? É bom haver o desejo, ele precisa ser controlado. É bom haver o desejo. O que não pode haver, o desejo de domínio, de submissão. Então, passa uma mulher boazona na rua, eu não a amo, eu não sei quem ela é, eu não vi a sua alma, eu não a conheço, e eu quero apenas submetê-la. Eu quero apenas tocar aquele corpo com os meus sentidos. Então, isso é um pecado muito grave, né? Então, é o pecado do 8º mandamento. Não cobiçar, não querer dominar. O sexo, ele é permitido à medida que eu amo. De uma maneira simples, já falamos do orgulho, já falamos da modéstia, já falamos do domínio, já falamos da igualdade, da bestialização, já falamos das coisas sagradas, já falamos da liturgia, já falamos da comunhão, já falamos da solidão original, já falamos da nudez, já falamos sobre o sacramento do matrimônio, né? Por que o sacramento do matrimônio muda tudo? Eu não vou dizer pra vocês tudo sobre o sacramento do matrimônio, porque eu tenho uma masterclass sobre castidade. E essa masterclass sobre castidade, eu falo longamente por que o sacramento do matrimônio muda tudo. Por que é ele que redime a sexualidade humana. Então, eu não vou falar tão longamente sobre o sacramento propriamente. Mas eu vou falar algumas coisas muito importantes pra vocês. Quando, na nossa realidade sexual, nós temos alguns deveres. Como eu disse pra vocês, os deveres de vestir, o dever de tornar litúrgico. Então, por exemplo, quando nós temos a nossa casa, nós precisamos saber que o nosso leito conjugal, ele não pode ser profanado. Ele não pode ser indigno. Então, quando as mulheres organizam as suas camas, colocam as almofadas, colocam uma cama bonita, né? Colocam Nossa Senhora ali. Eu botei um dia desses um crucifixo em cima da minha cama e as pessoas ficaram neuróticas. Você tá doida? Que é o lugar que vocês dormem juntos. Você vai botar o crucifixo. Eu falo, gente, o que vocês fazem? Vocês ficam dormindo com o marido de vocês olhando pras paredes? Eu acho que a relação sexual de vocês tá muito ruim, né? Tá tudo errado de alguma forma, mas não tem problema você ter as imagens sagradas quando você conseguir não dissociar a coisa. Você não vai trazer, obviamente, a oração, vamos orar aqui para dentro da relação sexual. Mas você vai entender que é uma coisa só. Que é uma coisa desejada por Deus, que é uma realidade desejada por Deus, que traz santidade, traz fecundidade, traz amor, é um sinal para o mundo da relação do homem e Deus. É uma pedagogia para você entender. Quando você estiver rezando, eu quero te desejar com a força do desejo que eu amo meu marido e minha mulher. Você tem um elemento para trazer para tua oração, né? Então, a liturgia de arrumar a casa, a liturgia de se arrumar para o seu marido, as camisolas que devem ser muito bonitas, que não precisam ser imorais, né? Que podem ser belas, que podem ser, obviamente, nuas, não tem problema algum, né? Mas estamos ali dentro do leito conjugal, mas que sejam belas, que sejam bonitas, que expressem a restauração da mulher aos olhos de Deus, né? Nós podemos, por exemplo, anteceder as relações de koinonias, né? De relações, de comunhões. Então, por exemplo, normalmente, nós mulheres, nós não temos o desejo muito aflorado a todo tempo. Ele aflora ali naquela semana do período fértil. As mulheres que têm endometriose, depois a gente pode até chamar alguém para falar sobre isso, uma ginecologista, né? Alguém que tenha isso mais claro na cabeça. Mas quando a gente vai chegando perto da menstruação, o útero fica um pouquinho inchado, às vezes as meninas que têm endometriose têm um pouquinho mais de dor, então a relação fica um pouquinho mais complicada. E logo após a menstruação, às vezes também tem um problema, uma dificuldade ou outra para ter a relação. Então a gente praticamente quer ter a relação naquela semana do período fértil. Mas, como eu disse pra vocês, nós não somos cachorras pra dormir com o nosso marido apenas no cio. Eu falei pra vocês da importância da sexualidade para o homem. O homem se sente amado, o homem se sente forte, o homem se sente mais animado. No momento de ele tá sendo humilhado no trabalho, se ele é amado pela sua esposa, ele se torna outra pessoa. Então não dá pro casal católico ficar dormindo somente no período fértil. Se não houver outro problema. Não, Marília, nós temos problemas sexuais, é outra coisa. Vamos devagarinho aqui. A gente tá passando por uma fase de espaçamento do puerpério. Tudo bem. Mas não havendo problema, havendo apenas indisponibilidade, né? Não é esse o caso. E aí, o que acontece? Nós podemos preparar a relação sexual. Planejar a relação sexual. Como é que eu planejo a relação sexual? Eu sei que eu tenho aquele período, aquele momento, eu posso marcar a minha relação sexual, se você se sentir à vontade. E aí, como é que a gente faz? A gente faz o pródromo daquilo ali. A gente pode colocar o vinho, né? Ou então os cigarros, ou então uma música que se gosta muito, né? Ou então uma conversa. Aprender a conversar. Por exemplo, os nossos diálogos, eles são muito marcados pela fofoca, pela maledicência e pela inveja. E a fofoca, a maledicência e a inveja, eles criam um problema no nosso coração. Eles não nos abrem a sexualidade, eles nos fecham.
porque eu estou olhando para o outro, está fora de nós. Nós precisamos aprender a ter essa comunhão do diálogo, do que é interessante. Como é que eu vou ter essa comunhão do diálogo, que é esse vinho pro casamento, pra abertura, pro amor, olhar o outro? Eu preciso enxergar o outro com o olhar de Deus. Eu preciso contemplar o outro nesse meu diálogo. Então eu converso com ele, eu me interesso por ele. O que é, meu amor, eu quero lhe amar. Faz a tua oração, eu quero amar meu marido agora. Eu quero olhar pra ele com os olhos que Deus olha pra ele e morrer na cruz por ele. Ai, mas ele é besta, ele é chato, eu detesto essas conversas dele de Pokémon, né? Sei lá, o que é que vocês conversam. Não, mas eu vou me interessar aqui por ele. E falar uma coisa bonita e conversar coisas comuns. Não vai ficar, porque você viu a guerra da Ucrânia, eu quero parecer uma mulher inteligente. Não, vai rir, vai ver um meme, vai brincar, né? Vai fazer aquilo que faz com que vocês se conectem. E olha pro teu marido, a atenção plena é irresistível. Isso é um ponto filosófico do Roger Scruton. Atenção plena é irresistível. Atente-se para ele, olhe para ele. E olhando para ele, você vai ter ali a retribuição desse amor. Então, esses momentos, como é que eu me reconecto sem expectativa? Não vai que nem uma maluca. Deixei tudo planejado. Lingerie, vinho, comida, os petiscos, tudo pronto. Aí eu vou falar isso, eu vou dizer pra ele, e aí o marido tá lá, tá bom. No começo ele vai ter dificuldade, né? De engatar. Mas vai aos pouquinhos, vai com paciência e vai feliz. Marília, foi frustrado, não deu certo agora. Não foi frustrado. Você se deu, você se doou, você amou, você entrou em comunhão. Se você se deu, se você se doou, você tá no hábito da tua natureza. Você tá no exercício da tua vocação. Então você ganhou a noite. Você tá feliz, né? Então, são esses passos que a gente precisa dar. Outra coisa muito importante também. Quando vocês forem se preparar para essa relação sexual, é muito importante que vocês estejam abertos um ao outro e principalmente, né, em relações seguras. É proibido para o catolicismo que vocês durmam em motéis. E é importante que vocês evitem outros leitos. Marília, mas eu quero ir pra praia. Não tem problema. Pode viajar, pode dormir com o marido em outros lugares, mas que isso não se torne um fetiche. O leito conjugal, ao contrário do que o mundo diz, não é um lugar entediante. Então, por exemplo, quando existe um moralista que eu gosto muito, que ele diz assim: quando você diz pro casal que o leito conjugal é um tédio, e você manda eles irem dormir juntos no jardim, você está expondo aquilo que é sagrado. Você está dizendo que ele pode dormir junto com o adubo das plantas. Que ele pode fazer aquilo junto com o adubo das plantas. Só para que aquilo seja mais animado. Então, qual é a minha dica? A minha dica é que você não torne o seu leito conjugal entediante. O que é o leito conjugal para você? É o lugar onde eu assisto TV, é o lugar onde eu almoço, é o lugar onde eu como lanchinhos, é o lugar onde as crianças ficam pulando, é o lugar onde eu coloco as crianças pra dormir pra depois colocá-las na cama delas, é o lugar onde fica um monte de calcinha e cueca jogada em cima da cama, é o local onde a gente, sei lá, o que a gente faz dentro do quarto hoje em dia. A gente estuda ali dentro, tudo é ali dentro. Tudo é ali dentro. É melhor você ter um quarto pequenininho, e que você não fica o dia inteiro lá, de perninha pro ar, olhando o WhatsApp. Não deita na tua cama. Tem uma colcha aqui em casa que eu amo, que é uma colcha de crochê, que ninguém pode... Ela é tão velha que você não pode nem deitar que ela vai rasgar. Então, entra alguém na minha cama, eu digo, sai daí. Não quero negócio de ficar aqui na minha cama, não. Né? E aí, é isso mesmo. É pra você passar o dia inteiro deitado na sua cama, o seu marido lá, com a roupa toda suja do hospital, deitado lá na cama com o sapato em cima da cama. Não. Vamos sentar aqui no sofá. Quer sentar no sofá? Senta no sofá. Vamos brincar lá no quarto das crianças. Vamos pra outro lugar pra estudar. Tem uma biblioteca na tua casa? Senta no lugar pra trabalhar, pra estudar na biblioteca. Não fica o dia inteiro de home office dentro do quarto. Né? São dicas, né, que os moralistas, que os padres, que as pessoas boas nos indicam, são tão boas. E aí o leito, você entrou no quarto, tem aquela iluminação mais baixa, mais amarelinha. Você entrou no quarto e teve aquela expectativa, aqui é o nosso lugar. Aqui é o lugar do nosso amor. Não é entediante. Pelo contrário, é o lugar onde eu me sinto segura, onde eu posso me abrir ao meu marido pode se abrir a mim, sem problema algum. Um lugar que é mais afastado da casa, não precisa ser o quarto no meio da casa, é a suíte presidencial, é no meio da casa. Às vezes o quartinho menor é mais feliz, né? Então, todo esse cuidado, todo esse lugar em que entra o marido e a mulher, e só o marido e a mulher. Não precisa esse leito, eu vou receber minha mãe, chega o marido em casa, tá a mulher lá trocando a roupa na frente da mãe. Mãe, qual vestido você gosta? Aquele monte de sapato jogado pelo quarto, né? Aquele monte de roupa no meio do quarto, não precisa disso. Então, torne o teu leito conjugal menos entediante, menos usável todos os dias. Né? Deixa o teu leito conjugal para o momento do ato conjugal. Né? Outra coisa,
Nós, católicos, consagramos o nosso lar ao Sagrado Coração de Jesus. É uma coisa muito importante. Então, durante o nosso casamento, nós ganhamos da nossa família, aqui em Juazeiro é assim, um coração de Jesus e um coração de Maria. No primeiro mês de casamento, mais ou menos, eu fiz no primeiro ano, que eu vacilei, nós chamamos um padre na nossa casa. O padre abençoou a casa inteira, abençoou o leito conjugal, sem vergonha nenhuma. Padre é um bicho assim que você olha e fala, aqui tá a verdade. Ele abençoou o leito conjugal sem problema nenhum, sem nenhum rubor, né? Abençoa a fecundidade daquele casal e fixa o coração de Jesus no centro daquela casa. Isso é muito importante. A gente sabe que nós temos consagrações, obsessões, que a luta espiritual tem um santo que diz que se nós conseguíssemos enxergar os demônios que nos circundam, nós não veríamos a luz do sol. Então existem realidades que querem profanar o nosso leito, né? E os demônios querem que o nosso leito seja profanado com ideias absurdas, com coisas que não são positivas, né? Não são santas. Então, essa consagração do lar ao Sagrado Coração de Jesus, ela é muito importante. Se você não quiser fazer, não quero essa devoção. Tá bom, não quer essa devoção, pede para um padre abençoar a tua casa, né? Pede para ele firma de alguma forma o crucifixo na frente da tua porta, né? É uma imagem tão importante pra gente. Essa imagem tem nas pragas do Egito, né? As portas firmadas, as portas marcadas com o sangue do cordeiro, o sangue da cruz, né? O sangue do cordeiro não seriam atingidas pelo anjo da morte. Então aqui também marca a nossa casa, o crucifixo na frente da casa, o coração de Jesus, uma imagem belíssima da Virgem Maria. As crianças amam as imagens da Virgem Maria. Quando eu me mudei pra essa casa não é minha, é dos meus pais. E aí os meus pais saíram dessa casa pra eu ficar nessa casa até eu construir a minha, tá? Agora eu não construí. E aí o coração de Jesus que tava nessa casa era o deles. Em determinado momento eles pediram, Marília, tu pode devolver o nosso coração de Jesus? Que a gente tá vendo que você vai demorar um tempo aí. E aí eu tirei. Quando eu tirei que o Guido entrou dentro da sala, ele disse, cadê Nossa Senhora? Eu disse, Guido, esse coração de Jesus era da vovó, tá lá na casa da vovó, vai lá na vovó que tá lá. E até chegar o meu, e o meu era mais minimalista, não era aquela Nossa Senhora linda do olho azul, né? Ele detestou a troca. Então as crianças, elas são muito visuais, então a imagem interna da Virgem Maria vai ajudar. Santa Terezinha tem essa história com Nossa Senhora do Sorriso, Nossa Senhora simplesmente sorriu pra ela numa imagem. Então, preparar a nossa casa. O que você tá preparando na sua casa? Tô preparando uma pedra de mármore que acende. Tô preparando um vidro atrás na televisão. Prepara a tua casa com essa ternura, com essas imagens que vão lhe salvar no momento em que você precisar delas. No momento em que você precisar olhar São José e Nossa Senhora aqui e dizer assim, meu Deus, por favor, que eu ame essa mulher como São José amou Maria. Né? Que você olhe pra Maria e fale, meu Deus do céu, que eu ame esse meu marido como São José, como Maria amou São José. Então esse pedido constante do coração do casal que precisa ser, eu preciso amar mais, eu preciso amar mais, eu preciso tornar esse meu matrimônio cada vez mais santo, né? E isso é uma das coisas muito importantes. Então, não vou dar tantas dicas práticas, mas 2 coisas. Tira tudo que é espúrio, DIU, anticoncepcional, camisinha furada. Um casal chegou pra mim e disse, tô usando a camisinha furada, tô aberto à vida, mas não tô, pelo amor de Deus, né? É um método de barreira, é um método que durante a relação sexual sinaliza que nós não queremos a fecundidade. Só esse sinal, ele já é uma traição a Deus, né? Coito interrompido de maneira alguma é um hábito terrível, é um hábito que também pode causar... Existem estudos atuais que dizem que o coito interrompido pode ser gatilho de esquizofrenia. Não causa esquizofrenia, mas pode ser um gatilho de esquizofrenia. Pode gerar depressão, né, e problemas reais ali na relação sexual. E principalmente essa depressão pós-coito, porque ela me tirou. Na hora que eu ia entregar a ela, ela tirou. Ou eu tirei. Então, gera ali um distanciamento desse casal, né? Então, sem coito interrompido, sem camisinha, sem anticoncepcional, sem DIU, sem loucura e neurose em relação à fecundidade, ao contrário. Quero ter uma família numerosa, bora amor, ai meu Deus, tá fértil, quero você agora, eu quero ter filho, instrumentalizar a relação sexual, pelo amor de Deus. Faz a tua oração, Senhor, eu quero muito ter filho, e eu entendo essa dor. Eu quero muito ter filho, Senhor, mas eu não vou instrumentalizar a minha relação. Eu confio em Ti. Filho é dom, não é direito. Vem na hora que você quiser. Ai, porque eu quero agora, porque tem que fazer, porque eu tô no Billings, no pico fértil. Aí aquela tabela sem fim do Billings. Faz tua tabelinha, esconde tua tabelinha. Meu marido é médico do Billings, ele não tem acesso à minha tabela. Tem casais que gostam de compartilhar ali, mas não precisa ter essa instrumentalização da relação, que precisa ser um ato que brota do amor, né? Cuida da casa, cuidado com o motel. Motel de jeito nenhum. Terminantemente proibido. Lugares consagrados ao demônio, lugares profanos, lugares de adultério, locais que não nos ensinam nada de bom. Mas os meus filhos estão pela casa o tempo inteiro e tal. Ordene a tua casa.
faz lá o esquema do sono, né? Faz o esquema do sono, é muito importante para todos os católicos, para todos os casados, que as crianças durmam cedo, ensina que o quartinho da mamãe é fechado, que bate na porta da mamãe quando for necessário, né? Aprende a viver com a tua família dentro da casa. Uma casa de ordem não é uma casa em que você precise ficar sem sexo por causa das crianças, né? E também não precisa você ficar dormindo no meio da luz do dia. Alguns casais até conseguem. Eu ouvi esse relato de uns casais que dizem que conseguem namorar durante a tarde, conseguem namorar durante a manhã, né? Porque os filhos já são mais velhos, porque os filhos são educados, e eles aprenderam. Simplesmente eles não cogitam a possibilidade dos pais estarem juntos, porque os pais estão juntos dentro do quarto para outras coisas também, para conversar, para estar junto, para namorar. Então eles não ligam a porta estar fechada à relação sexual. Não sei, não cheguei nessa época, né? Conto pra vocês quando eu chegar. Outra coisa muito importante, não se embriaguem na relação sexual. Pode tomar um vinho, pode tomar outro, não precisa ficar embriagado. Fico tão triste quando eu vou no casamento, aí eu vejo os noivos saindo de lá carregados pra lua de mel. Não tem necessidade de você abdicar dos dons do Espírito Santo, das virtudes, daquilo que Nosso Senhor lhe deu, das graças que Ele colocou na tua alma na hora do sacramento do matrimônio, ficando inconsciente. Não precisa disso, meu Deus. Às vezes eu acho que essas festas são até malditas. Só pra você ir pro teu ato conjugal, pra consumação do teu casamento, estando completamente embriagado, né? Outra coisa muito importante, a ternura absoluta, principalmente em relação aos homens. Aprender que sexo não é prostituição. Então você aprendeu errado. É ternura, é beijo, é carinho, é passar as mãos no cabelo dela, não é puxar o cabelo dela, é passar a mão no cabelo dela, é estar com ela, é amá-la de todas as formas, é amá-la nas suas dificuldades, nas suas vulnerabilidades. Ah, ela tá ansiosa. Ah, essa mulher é ansiosa, que saco, essa mulher é ansiosa. Não, ela é ansiosa. Amor, você tá ansiosa? Vem aqui pro meu colo. O que tá acontecendo, né? E é esse amor devotado do homem que não domina, que domina no sentido masculino, mas que não subjuga como um senhor e um escravo aquela mulher, né? E a mulher é o contrário, que não é uma medusa, que não se nega ao seu marido, que programa, que cuida, que se entrega a ele. E assim a gente vai ter relações sexuais, né, cada vez mais firmes. Última dica importantíssima. Tenham vida espiritual, separada. Vou chorar. Vocês vão perceber aos poucos que você e o seu marido estão em comunhão. Existe uma comunhão. Então, eu tô aqui sem o Rubinho. O Rubinho tá em São Paulo. Quando eu comungo, eu estou com ele. Existe uma comunhão. Quando eu rezo, eu estou com ele. E eu rezo aqui, ele reza lá. E a sabedoria que Deus dá é a mesma. Vocês vão perceber que isso acontece na vida de vocês. Se vocês tiverem uma vida espiritual profunda. Ai, meu marido é desconvertido. Tá bom, é outro assunto, né? Mas se vocês puderem rezar, se você for rezar sozinha, tranquilo. Mas se vocês puderem ter os dois essa vida de oração, a vida de vocês vai ser uma vida de milagres. A vida de vocês vai ser uma vida de profunda felicidade. E os prazeres sexuais que vocês vão receber em troca disso, lá da minha conversa com as minhas amigas, elas tudo... Ah, eu sou uma leoa, eu sou uma tigresa. Quando você vai ver, quantas vezes você dorme com seu marido por mês? Ah, uma vez por mês. E aí você tem orgasmo? Não, não tem. Precisa de sexo oral, precisa de masturbação e tal. Os prazeres sexuais que disso vão gerar, não é que você tá esperando isso. A Marília fez um curso pra ensinar a gente a ter orgasmo. Não é isso. É o contrário, né? Você perde, não tô preocupada com isso. Tô preocupada em amar. Agora, os prazeres que vocês vão receber por causa dessa vida espiritual, dessa vida em Deus, são maravilhosos, são incríveis. E esse prazer, ele não morre em si. Ele não é idolátrico. Ah, cheguei nesse prazer. Não, ele frutifica. Ele frutifica em filho, ele frutifica em amor, ele frutifica em força. E é assim que a gente vai ser cada vez mais feliz. Então, pessoal, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou abrir um Zoom com vocês, então fiquem ligados. A gente vai enviar um e-mail pra vocês dizendo quando é que a gente vai marcar esse Zoom. E nesse Zoom a gente vai poder responder todas as perguntas. Depois se comuniquem comigo pelo Instagram, me mandem direct depois de assistir essa aula, pra dizer se vocês querem ou não que o Rubinho esteja comigo, porque o Rubinho é médico. Então ele talvez possa ajudar vocês em algumas outras realidades, realidades de impotência, realidades de incapacidade de frigidez e outras realidades que a gente acabou não tocando aqui, né? Mas me digam aí se vocês querem ou não que o Rubinho participe. Muito obrigada por estarem comigo e vamos juntos nessa revolução dos leitos conjugais e do amor matrimonial. Muito obrigada!